Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje vou compartilhar breves ponderações sobre Mosias, capítulos 14 e 15, no livro de Mórmon. Gostaria de, em primeiro lugar, perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia, convidar o Espírito. Aconselho também a fazer a sua leitura pessoal de Mosias 14 e 15. Então, nesses capítulos aqui, Abinadi, continua falando, continua transmitindo a sua mensagem diante do rei Noé, de seus servos e do povo em geral. Então ele fala, no capítulo 14, ele fala as palavras de Isaías, comparar com Isaías 53. Ele faz... aqui não diz bem exatamente, mas talvez ele esteja lendo ali as palavras de Isaías ou esteja falando as palavras de Isaías. E entre as palavras de Isaías é possível destacar algo que ele fala sobre Jesus Cristo, como seria Jesus Cristo, Ali Isaías falou, naturalmente ele falou antes da vinda de Cristo, E ele profetizou como que Cristo seria, Ele diz assim nos versículos 3 ao 5: Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, varão de dores e experimentado em padecimentos. E foi como se escondêssemos dele nosso rosto, foi desprezado e não fizemos caso dele. Certamente ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossos pesares. No entanto, reputamo-lo por aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Então, Isaías falou sobre algumas características de Cristo e Abinadi repetiu ali para eles, para que eles pudessem ter conhecimento, para que eles pudessem recordar as palavras de Isaías, que a maioria já conhecia. Então está falando sobre o arrependimento, está falando sobre características de Jesus Cristo e que ele foi morto por causa dos nossos pecados, que ele foi morto porque nós o rejeitamos, Nós prestamos atenção na aparência, fizemos outro julgamento, e nós rejeitamos a Cristo. Então, nós devemos voltar, a acreditar em Cristo. Nós precisamos nos arrepender e voltar o nosso coração a Cristo. É basicamente esse é o ensinamento. Pelas suas feridas somos curados. Então, ele está ali à disposição, Jesus Cristo está à disposição para quem quiser se arrepender, ou seja, para quem quiser mudar, para quem quiser moldar a sua vida, guardar os mandamentos. Aí no capítulo 15, ele falou nas suas próprias palavras No versículo 1 ele fala o seguinte: Então Abinadi lhes disse: Quisera que compreendesseis que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá seu povo. Então, redimirá seu povo quer dizer
concederá o perdão dos pecados, né? O único que pode efetuar de fato, né, o perdão dos nossos pecados é Jesus Cristo, né? Que ele é um com o Pai Celestial, né? Então isso é o que importa, né? Se Deus nos perdoou, isso é o que importa. Não importa se outras pessoas nos perdoam, né? O importante é que Deus, se Deus nos perdoa, né? E Ele exige que nós nos voltemos a Cristo para sermos perdoados. No versículo 11, ele fala o seguinte: Eis que vos digo que quem tenha ouvido as palavras dos profetas, sim, de todos os santos profetas que profetizaram sobre a vinda do Senhor, digo-vos que todos aqueles que tenham escutado suas palavras e acreditado que o Senhor redimiria seu povo, e hajam esperado ansiosamente pelo dia da remissão de seus pecados, eu vos digo que estes são a sua semente, ou seja, os herdeiros do reino de Deus. Tá? Então, tem um termo, uma pergunta aqui que Isaías fala, que Abinadi repete, né? Quem será a sua semente, né? Ou então, quem declarará a sua semente? Deixa eu ver se eu acho. Tá? É isso aí. Quem declarará a sua semente, quem será a sua semente? Né? Então, o que é uma semente, né, de uma pessoa? São os filhos, né? Então, aqui Abinadi fala: eu vos digo que estes são a sua semente, ou seja, os herdeiros do reino de Deus. Tá? Quem que são, então, os herdeiros do reino de Deus? No versículo 11, né? Quem tenha ouvido as palavras dos profetas que profetizaram sobre a vinda do Senhor, e tenham acreditado que o Senhor redimiria seu povo, e hajam esperado ansiosamente pelo dia da remissão de seus pecados. Esses são a sua semente, os herdeiros do reino de Deus. Então, quem quiser ser semente de Jesus Cristo, né, precisa ouvir as palavras dos profetas, acreditar no Senhor, né, na remissão dos pecados, né? E no caso ali ele estava falando antes da primeira vinda de Cristo, né? Esperado ansiosamente pelo dia da remissão, né? E nós que estamos já esperando a segunda vinda, né? Nós precisamos fazer essas coisas e acreditar na segunda vinda e acreditar na remissão dos pecados, acreditar que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados e que nós precisamos voltar o nosso coração a Ele. Tá? E no 22 ele fala o seguinte: ora, a ressurreição de todos os profetas e de todos os que acreditaram em suas palavras, ou seja, de todos os que guardaram os mandamentos de Deus, dar-se-á na primeira ressurreição. Eles são, portanto, a primeira ressurreição. E no 24 ele fala o seguinte: os que morreram antes da vinda de Cristo, em ignorância, não lhes havendo sido declarada a salvação. E no 25, e as criancinhas também têm vida eterna. Tá? Então, quem que fez parte da primeira ressurreição? Os profetas, quem acredita em suas palavras, né? Todos, ou seja, de todos que guardaram os mandamentos de Deus. Tá? Então, o que eu posso fazer? Muitas pessoas perguntam, né?
o que eu posso fazer? Basta acreditar e daí não fazer nada, né? Aqui ele está falando bem claro, né? Quem é que acredita em suas palavras, né? Os que guardaram os mandamentos de Deus, né? Então, quando a pessoa guarda os mandamentos de Deus, né? Ela está, de fato, né? Comprovando que acredita nas palavras dos profetas, né? Então, não é só, sei lá, o profeta falando, você só balançar a cabeça assim, né? E depois não fazer nada do que ele fala, né? Então, é necessário guardar os mandamentos de Deus e assim ter parte com Jesus Cristo. Tá? No 26 ele fala o seguinte: o Senhor não redime os que se rebelam contra ele e morrem em seus pecados. Tá? Ele está falando aqui de pessoas que têm acesso à palavra de Deus, né? Que fazem convênios, né? Mas elas não guardam os mandamentos, né? Ou seja, elas se rebelam. A pessoa que se rebela é uma pessoa que tem conhecimento e que ela não guarda os mandamentos. Então, não é contado com os ignorantes, né? Não é contado com pessoas que nunca souberam de Cristo, né? Nunca souberam do Evangelho. Os rebeldes, eles são diferentes, né? Eles não recebem parte do Senhor, tá? Aqui diz: estes são os que não tomam parte na primeira ressurreição, porque nenhum destes alcança a salvação, porquanto o Senhor a nenhum deles redimiu. Sim, nem pode o Senhor redimi-los, né? Porque por causa da justiça. Tá? Então nós temos que tomar cuidado, né? Para não nos rebelarmos, né? Depois que nós tivermos conhecimento, né? Depois que nós fizermos os convênios, né? A gente precisa continuar guardando os mandamentos, cumprindo os convênios, nos esforçando, né? Aqui ninguém está falando de perfeição, ninguém está falando que as pessoas não tropeçam, não caem, né? Não se enganam, né? Mas as pessoas, elas precisam se voltar, né? Precisam se arrepender, né? Nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, né? E nos esforçar para guardar os mandamentos de Deus. Tá certo? Então, creio que sejam esses os principais pontos, né, desses 2 capítulos. Aconselho cada um a fazer a leitura individual e descobrir mais coisas, né? Então, essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, quais dessas coisas que nós podemos aplicar em nossa vida nesse dia? Talvez aumentar o nosso testemunho sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, né? Pode ser, talvez seja essa a principal mensagem nesses 2 capítulos aqui, né? Sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Aumentar a nossa fé nos profetas, né? Aumentar a nossa atenção que nós damos ao profeta, né? Talvez seja esse o ensinamento que nós podemos melhorar nesse dia, né? E continuar nos esforçando, né? Nos esforçando. Tá certo? Então desejo um bom dia a todos, desejo um dia iluminado com a luz de Cristo.
E nos encontramos então amanhã, no mesmo horário, 5 para 6. Certo? Então, bom dia e até amanhã, certo? Muito obrigado.